chão! Todo mundo pro chão! Diante desses fatos, questionamos se a cadeia realmente funciona no processo de recuperação dos indivíduos presos no Brasil. Nos baseamos no pensamento de Michel Foucault, principalmente em sua obra Vigiar e Punir. Foucault nasceu em 1926 e viveu até 1984. Foi um importante filósofo francês e ganhou grande destaque em seus trabalhos sobre o sistema prisional. A primeira coisa que Foucault nos dirá é que o objetivo da cadeia é a privação da liberdade. Por quê? Porque em qualquer sociedade, todas as pessoas reconhecem a liberdade como um bem. Por isso, a privação da liberdade é um castigo que, em tese, se aplica igualmente a todos. Além da privação da liberdade, a prisão tem o objetivo de transformar indivíduos, estimulando-os a uma autorregulação, ou seja, fazendo com que eles mesmos se corrijam. Em outras palavras, a cadeia tem o objetivo de recuperar os presos para a vida social. A prisão é hoje a principal forma de se punir criminosos, mas nem sempre foi assim. Houveram diversas formas de punição na história da humanidade. Uma das piores era com suplícios. Suplícios eram punições físicas que tinham o objetivo de provocar dor no condenado. Vale destacar que no tempo dos suplícios não existia o debate que existe hoje sobre direitos humanos. A sociedade estava se reorganizando para se adaptar às novas formas de produção, mercado e consumo que se desenvolviam nessa época. A partir disso, houveram também mudanças na organização social, que trouxeram mudanças nas instituições e nas formas de operar dessas instituições. Foi necessário reformular as formas de punir e os suplícios aos poucos foram substituídos por outras punições. A principal delas é a prisão. Entre as diferenças que existem entre os suplícios e a prisão, temos que considerar que hoje em dia há muitas pessoas preocupadas com os direitos humanos. Existem leis sobre isso. No tempo dos suplícios, por exemplo, isso não existia ou existia numa proporção bem menor. Por isso podemos pensar que a prisão leva vantagem sobre os suplícios, principalmente porque age de modo diferente, orientado pelos direitos humanos. No entanto, a cadeia se parece com os suplícios, à medida em que submete os presos a maus tratos físicos. Um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU diz o seguinte: ele, o relator especial da ONU, Juan Mendes, afirma no relatório que ouviu diversos relatos de prisioneiros que apontam para o uso frequente de tortura e maus tratos no Brasil. Os métodos mais frequentes incluem, segundo Mendes, chutes, tapas, sufocamento, choques elétricos, uso de sprays de pimenta, de gás lacrimogênio, bombas de ruído e balas de borracha, além de abuso verbal e ameaças. O relatório produzido pela ONG internacional Human Rights Watch, citado no começo do vídeo, diz: relatório da ONG internacional Human Rights Watch chamou a atenção para os assassinatos praticados por policiais, presídios superlotados e maus tratos, inclusive tortura, contra detentos no Brasil. Você acha que é possível que alguém se recupere em um ambiente assim? Ao menos de acordo com o dado que diz que em cada 4 presos um reincide no crime, a resposta é não. Afinal de contas, em caso de recuperação, espera-se que não haja reincidência. Seguindo nessa discussão sobre a ressocialização, temos que lidar com o fato de que a relação entre o ex-presidiário e a sociedade existe, e não é favorável. Já sabemos que a prisão tem como parte de suas funções a recuperação do indivíduo, para devolvê-lo à sociedade pronto para o convívio. O mesmo é assegurado pela Constituição Brasileira através da Lei de Execução Penal, de 1984. Embora existam essas leis, na prática o que acontece é diferente. O site G1 publicou uma matéria sobre isso que diz o seguinte: apesar de leis, ex-presos enfrentam resistência no mercado de trabalho. Liberdade virou tormenta, diz jovem que ficou sem emprego após ser solto.
Atualmente, a prisão só cumpre com o papel de punir e parece não ser capaz de recuperar os indivíduos antes de devolvê-los à liberdade. Além das questões de maus tratos, um dos motivos para essa ineficiência pode ser o fato de não haver distinção entre os presos de acordo com o crime cometido. Assim, podem estar na mesma cela um criminoso que roubou uma bolsa e um criminoso que matou uma pessoa. É evidente que esses dois crimes não têm a mesma gravidade. Mas ao juntar os dois criminosos, o sistema contribui para que os detentos se especializem nas áreas do crime e até aprendam o que não sabiam. Sobre isso, Foucault diz o seguinte: como a lei inflige penas umas mais graves que outras, não pode permitir que o indivíduo condenado a penas leves se encontre preso no mesmo local que o criminoso condenado a penas mais graves. Outra barreira para a ressocialização é que pessoas que foram vítimas de algum crime certamente não terão confiança em alguém que foi preso pelo mesmo crime. Esse receio se estende também a outras pessoas que adotaram como verdadeiro o estereótipo do ex-presidiário. Como consequência disso, na sociedade não são oferecidas aos ex-presidiários as mesmas possibilidades que são oferecidas a outras pessoas. Ainda mais, devido às condições em que as prisões se encontram, é facilitada a aproximação com facções que se propagam dentro da cadeia. E isso se torna um problema ainda maior quando, ao saírem da prisão, membros de uma facção oferecem ajuda a seus companheiros. Assim, forma-se um círculo vicioso da criminalidade. A oportunidade que é negada pela sociedade é oferecida pelo crime. Tudo isso pode ser uma razão para a alta taxa de reincidência que apresentamos. Um artigo publicado pela psicóloga Natália de Castro Cury afirma o seguinte: a reincidência é causada muitas vezes pela falta de oportunidade do egresso de ser inserido no convívio de todos, sendo que no mundo da criminalidade ele acha a facilidade de ser aceito. Desta forma, a prisão não apenas deixa de cumprir com a ressocialização dos presos, mas provoca entre estes e a sociedade uma relação de conflito. Pois enquanto a sociedade vê o preso como um problema, o preso vê a sociedade como a principal causadora do processo de exclusão ao qual ele é submetido. A principal conclusão a que chegamos é a de que no Brasil cadeia não recupera e que isso poderia ser diferente, mas o sistema carcerário parece se orientar para isso quando age como se agia na época dos suplícios. Como resultado disso, ao voltar à sociedade, o preso não está preparado para isso, e a sociedade olha para ele com o estereótipo que se tem do ex-presidiário, o que reforça seu despreparo. O crime é um fenômeno social que tem três faces: o presidiário, que é o criminoso, a cadeia e a sociedade. Essas três faces culminam em uma relação de conflito entre o preso e a sociedade. Este conflito resulta no aumento da taxa de criminalidade e no aumento da população carcerária. No entanto, é a prisão que ocupa o papel decisivo nessa relação de conflito e é também a maior responsável por ela, pois é dela que se espera a solução para o problema da criminalidade. Para finalizar, apresentamos a resposta de Foucault à questão que queremos responder. Cadeia recupera? Foucault dirá o seguinte: desde 1820, se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. A prisão fabrica delinquentes.